Olá pessoal, bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal Enjoaria. Hoje eu vou estar falando sobre campo elétrico, principalmente linhas de campo elétrico, e vou falar sobre duas equações, equação de Coulomb e equação do campo elétrico no final do vídeo. Peço muito a sua atenção, o seu like e sua inscrição, depois ative o sininho para mais vídeos educacionais. Agora a gente vai falar sobre a carga positiva e a carga negativa. Basicamente, uma carga elétrica, ela gera um campo elétrico ao redor dela. E quando a gente está falando de cargas positivas, ela vai criar um campo elétrico repulsivo, ou seja, ela vai repelir as outras cargas positivas próximas dela. Já a negativa, ela vai atrair as positivas para ela e vai repelir as negativas. Já quando a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa, a gente vai ter um campo elétrico resultante entre a interação desses dois campos, ou seja, vai ser a interação, vai ser um campo resultante da interação entre a carga positiva e a carga negativa. E aí, quando a gente leva em conta o módulo, o tamanho da carga elétrica, assim a gente vai ter, por exemplo, se tiver uma carga positiva maior que a carga negativa, vai ter mais setinhas chegando na carga negativa e sempre vai seguir o menor caminho, E é sempre da carga positiva para a carga negativa. Aqui a gente vai ter um campo elétrico resultante, onde esse módulo aqui vai valer 2Q e esse aqui vai valer Q. Percebe-se que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas de força chegando até a carga negativa e outras 1, 2, 3, 4, 5 linhas de força não chegando a ela. Então aqui basicamente a gente vai ter a relação de campo elétrico entre duas cargas positivas, ou seja, que a gente vai ter o campo elétrico resultante da interação do campo elétrico de duas cargas positivas. Perceba que aqui é de repulsão, elas não tá nenhuma carga indo para ela, tá vendo? A setinha tá apontando para fora, por isso é de divergência. Já aqui a gente vai ter a relação do campo elétrico de duas cargas negativas, e elas são sempre de fora para dentro, Elas, obviamente, a gente tem a relação entre duas cargas negativas, elas vão se repelir. Só que o campo resultante, no campo elétrico resultante, sempre vai estar meio que chamando, ou melhor, atraindo, sempre vai ser de convergência a outras cargas elétricas positivas. E antes da gente ir para as equações, aqui basicamente, quanto mais próximo aqui, mais concentrado é o campo magnético. Mais próximo aqui, mais forte é o campo elétrico, Quanto mais concentrado, ou melhor, quanto mais próximo aqui, maior é a força, mais concentrado é o campo elétrico, tá bom? E como primeira equação, a gente vai ter a lei de Coulomb. Ela descreve a interação entre duas cargas elétricas pontiformes. E ela foi formulada pelo físico francês Charles-Auguste de Coulomb no final do século XVIII. E a lei estabelece que a força elétrica entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto da magnitude dessas cargas. Ou seja, quanto maior o produto da magnitude dessas cargas, maior será a força elétrica. Já quanto maior o quadrado da distância, seria menor essa força elétrica, já que inversamente proporcional ao quadrado da distância. E a fórmula matemática da lei de Coulomb é a força elétrica igual a constante eletrostática vezes o módulo da magnitude de Q1 vezes Q2. E tudo isso dividido pelo quadrado da distância, onde a força elétrica é medida em newtons, Q1 e Q2 são as magnitudes das cargas em coulombs, D é a distância entre as cargas medida em metros, K é a constante eletrostática, que no vácuo é 9 vezes 10 na 9, vezes N newton-metros ao quadrado dividido por coulombs ao quadrado, no vácuo. Mas basicamente isso aqui é só uma unidade de medida, eu não precisa calcular o newton-metros ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado.
E a força ela pode ser de atração para as cargas de sinais opostos ou de repulsão, como a gente já tinha visto. A repulsão de cargas negativas com negativas e a repulsão de cargas positivas com positivas. Já ao contrário, a gente vai ter um campo elétrico resultante de aproximação entre cargas opostas. Quando uma carga pontual aqui está presente, ela cria um campo elétrico ao seu redor. Esse campo é descrito pela fórmula. Lembra que eu já havia falado para vocês que uma carga elétrica aqui cria um campo elétrico? Então a gente vai descobrir a fórmula para calcular esse campo elétrico, ou melhor, a intensidade desse campo elétrico. A intensidade do campo elétrico é igual à constante eletrostática vezes a carga que gera o campo dividido pelo quadrado da distância, aonde a intensidade do campo elétrico é medida em Newton-Coulomb, a constante eletrostática, que é a K, é N, quer dizer, newtons metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, e que a carga que gera o campo é medida em Coulomb, e D é a distância entre a carga Q e o ponto onde o campo está sendo medido, que seria em M, É muito importante que é a distância entre a carga e o ponto onde ela está sendo medida, e não pode se confundir que sempre tem que estar em metro. As unidades de medida você sempre tem que analisar antes de você fazer uma questão que a gente vai fazer daqui a pouco. Características: direção e sentido. O campo elétrico ele é um vetor para uma carga positiva, ou seja, as linhas de campo elas saem da carga positiva e vão para a carga negativa. E a intensidade? A intensidade do campo diminui com o quadrado da distância da carga. Isso significa que quanto mais longe da carga, mais fraco o campo. Ou seja, a gente pode facilmente falar, analisando aqui, que a intensidade do campo elétrico é inversamente proporcional à distância. E quanto maior a distância, menor é a intensidade do campo elétrico. E a gente pode falar que é diretamente proporcional à carga que gera o campo. Porque quanto maior a carga, maior a intensidade do campo elétrico. E aqui a gente vai falar sobre as relações, ou seja, quando a gente pega, por exemplo, a gente fala sobre a lei de Coulomb, a gente está falando sobre essa relação, como por exemplo, aqui a gente vai ter a relação na esquerda entre as partículas positivas e negativas, E essa aqui, a lei de Coulomb vai medir a interação entre elas. E a lei de Coulomb também vai medir a interação entre cargas positivas e positivas, que é de repulsão, e aqui é uma de atração. Ela também serve para medir a relação, a interação entre as cargas negativas também, não só positivas, Ou seja, ela vai medir essa interação. Já quando a gente fala sobre essa aqui que é do campo elétrico, ela vai estar medindo a intensidade do campo elétrico, ou seja, quanto mais próximo aqui do centro, a gente está falando mais próximo do centro, maior, vai ser a intensidade do campo elétrico e menor a distância onde ela está sendo medida. Então agora, pessoal, vamos para mais um cálculo aqui. Ou melhor, o primeiro cálculo de pessoal. Então vamos lá. Considera uma carga elétrica aqui 12 vezes 10 na menos 6 Coulomb. Qual a intensidade do campo elétrico que ela produz? Sobre uma carga de prova localizada a 3 metros de distância. A gente vai levar em conta essa constante eletrostática aqui. Então vamos calcular. Então a gente vai ter 12 vezes 10 na menos 6 vezes... confundi aqui, pessoal. 10 na menos 6 também, vezes 9. Tudo isso vai ser dividido por 10 na menos 1 vezes 3, que equivale a 0,3. Ou seja, a gente já está aqui praticamente tudo prontinho, agora é só resolver. Aqui a gente vai somar os expoentes, aqui a gente vai fazer a multiplicação normal. Então vamos lá, sem segredo, sem complicação, Então aqui vai dar 18, sobe 1, aqui dá 10, e fica 108, vezes 10 na menos 12,
Isso aqui dividido... Opa, esqueci de colocar aqui, mas... Então aqui vai dar 9 vezes 10 na menos 2. Tá ao quadrado, né? Aqui na fórmula, ó. A distância, ela é ao quadrado. Então vamos voltar aqui. Então, ó. Temos a distância aqui. Então agora é só dividir. Isso aqui subtrai os expoentes. A gente já sabe aqui que a gente vai ter 10 na menos 10. Agora vamos só dividir. 108 dividido por 9. Vamos lá, hein? Aqui. Baixa 1, vem aqui. 2, então a gente vai ter 10 na menos 10 vezes 12. Vamos ver aqui, então já risca essa e risca essa. A gente ficou só entre duas alternativas, hein? Então, ó, a letra A, 1,2 vezes 10 na menos 9. E a letra B, 12 vezes 10 na menos 9. Aqui a gente tem aqui que a resposta, ó, ela é 12 vezes 10 na menos 10. E então essa aqui ela tá incorreta, né? Aqui o que a gente pode fazer para isso aqui ficar, para a letra A ficar igual a essa aqui? O que é só a gente pegar e ó, riscar aqui. Então aqui a gente coloca 10 na menos 9, fica 1,2 vezes 10 na menos 9. Gabarito letra A. Olá pessoal, agora a gente vai para a segunda questão, tá bom? Já vamos começar rapidão calculando. A gente vai ter a carga Q1 e carga Q2. A gente sabe que vai ser uma força de atração porque a gente aqui tem sinais diferentes. Como vai ser módulo, é só multiplicar aqui. Então, como tem microcoulomb, é só a gente converter para coulomb. Então, isso vai ficar 2 vezes 3 vezes 10 na menos 6 vezes 10 na menos 6. A gente também tem a distância de 10 centímetros no vácuo e a constante eletrostática de 8,99 vezes 10 na 9 Nm. Newton metro ao quadrado dividido por coulomb, né? Por coulomb só. Vai fazer aqui, já multiplica, né? Cadê aqui? 8,99 vezes 10 na 9. Pronto, isso aqui vai ser dividido por quanto? 10 centímetros. Só a gente fazer 10 vezes 10 na menos 2 vezes 10 vezes 10 na menos 2. Final a gente vai ter só 10. Oh, meu Deus do céu. Então a gente vai ter só 10 na menos 2 sendo divisor disso aqui. Agora vamos só fazer aqui. Então vai ficar 6 vezes 8,99 vezes 10 na menos 3. Isso aqui é igual a 53,94 vezes 10 na menos 3. Isso aqui tudo sobre 10 na menos 2. Pronto, chegamos aqui. Que é a primeira aqui, que é qual a força de atração, que era duas cargas. E agora se a distância for 5 centímetros, qual que vai ser o valor da força? Aqui eu deixei em forma de fração, mas caso vocês quiserem dá pra só cortar aqui e acabou, entendeu? Mas eu prefiro deixar assim em forma de fração, que geralmente tá assim nas questões. Aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, só que aqui a gente vai colocar e é só substituir, vai ficar 53,94 vezes 10 sobre 25 vezes 10 na menos 2. Pronto, chegamos nas respostas da número 1 e número 2. Foi isso, pessoal. Até mais, muito obrigado pela atenção e tenham tido um bom vídeo. Muito obrigado.